Olá, somos Ana e Marcos. Eu sou Ana, sou enfermeira emergencista, atuo como coordenadora de enfermagem do setor de paciente crítico, urgência e emergência, de um hospital universitário localizado em Vitória, Espírito Santo. Também sou aluna do programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo. O Marcos é enfermeiro intensivista, trabalha no setor de paciente crítico do nosso hospital e também é mestrando do PPG UFES. O pitch que irei lhes apresentar se intitula A Simulação Clínica como Metodologia Ativa de Ensino para Graduandos de Enfermagem no Atendimento à Parada Cardiorrespiratória. A simulação clínica é uma estratégia pedagógica orientada pela aprendizagem por meio de experiência, buscando garantir o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes necessárias para assistir aos pacientes em um ambiente controlado e simulado, que não ofereça risco aos envolvidos. Tem como princípio a garantia da segurança e prevenção de erros críticos. Se baseia na capacidade de controlar variáveis que possam influenciar a aquisição e colocar em prática as competências definidas. A simulação pode ser conceituada como uma metodologia ativa que emprega o uso de simuladores ou pacientes simulados, podendo ser profissionais treinados ou atores, em um cenário prático que se aproxima de forma realística às situações de vida real, de forma estruturada, em ambiente controlado, com diferentes níveis de complexidade, fidelidade, autenticidade e competências. O atendimento à parada cardiorrespiratória é considerado a maior emergência clínica e requer atendimento qualificado, bem como o domínio de conhecimentos, habilidades e atitudes específicas e de difícil modelação fora do ambiente simulado, tendo em vista a complexidade desse cenário de atendimento. Portanto, uma simulação clínica com os alunos do 8º período de graduação de uma instituição pública de ensino localizada em Vitória, Espírito Santo. A demanda pela temática foi levantada pelos próprios estudantes e trazida pela equipe de enfermagem do setor de paciente crítico, por meio do Departamento de Enfermagem da Universidade. Tivemos definidos os seguintes objetivos para essa abordagem: o aperfeiçoamento das habilidades no reconhecimento, avaliação e abordagem da parada cardiorrespiratória no suporte básico e avançado de vida, aprendizagem da ferramenta de comunicação em alça ou comunicação fechada. A turma de 30 alunos foi dividida em 2 grupos iguais. O primeiro grupo compareceu ao laboratório de simulação do Hospital Universitário pela manhã e os demais no turno da tarde. Como metodologia, cumprimos 3 etapas. A primeira etapa foi uma capacitação teórica. Nessa etapa, os participantes foram capacitados através de uma aula teórica, revisando os principais pontos da parada cardiorrespiratória, num tempo estimado de 2 horas. Posteriormente, os grupos foram novamente divididos em 2, devido à limitação de lotação das salas de habilidades e de simulação. Foram realizadas concomitantemente as 2 etapas seguintes, com cada um dos grupos de maneira alternada. Na segunda etapa, fizemos uma capacitação prática. Nessa etapa, foram abordados os principais pontos relacionados à ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade, utilizando simuladores para aplicação de compressões torácicas, bem como a prática da ventilação com dispositivo bolsa, válvula, máscara, durante o atendimento da parada cardiorrespiratória. Na terceira etapa, tivemos a simulação clínica. Foi desenvolvido um cenário de atendimento a um paciente em parada cardiorrespiratória. A avaliação dos participantes desse treinamento se deu através de checklist estruturado, pontuando a cada etapa do atendimento os pontos críticos de avaliação. Para o planejamento da simulação clínica, descrevemos detalhadamente o cenário e os objetivos a serem alcançados. Os autores nesse planejamento e nessa simulação foram os enfermeiros Marcos Vinícius Ferreira Jafá e Ana Luísa Zandonati Falqueto Nunes. Como tema principal, foi o desenvolvimento e a execução do suporte avançado de vida. Como público-alvo, tivemos os graduandos de enfermagem em um número máximo de 7 alunos por cenário. A complexidade do cenário é o paciente em ambiente hospitalar para tratamento de infarto agudo do miocárdio quando apresenta parada cardiorrespiratória. Como descrição do caso, você é enfermeira do pronto-socorro. Seu paciente, o Sr. Paulo, deu entrada essa noite devido ao infarto com supradesnivelamento do segmento ST. Na passagem de plantão, foi relatado que o paciente, após a realização do cateterismo cardíaco e desobstrução de uma artéria que estava ocluída, referiu melhora da dor torácica e dormiu toda a noite.
Você é chamado pelo técnico de enfermagem, pois o paciente começou a se queixar de dor e parou de responder. Como pista para o instrutor, encontramos que o paciente internado pós-cateterismo evoluiu para a parada cardiorrespiratória. Estimamos o tempo de cenário em 10 minutos. Para componentes finais de desenvolvimento, esperamos que os componentes desenvolvam o cenário e finalizem com o retorno da circulação espontânea e estabilização do paciente. Também descrevemos o debriefing no roteiro de cenário, com os pontos a discutir e teorizar, respeitando as etapas, duração e objetivos do próprio cenário. As atividades associadas foram descritas no checklist que foi desenvolvido. A documentação compreende o roteiro de cenário, o checklist, a descrição do cenário e a lista de presença. Para a preparação do simulador e atores, houve a programação prévia dos casos e discussão prévia dos instrutores. O espaço físico compreende o pronto-socorro e o ambiente de simulação é o laboratório de habilidades do hospital universitário. Como recursos humanos, temos os facilitadores Marcos Jafar e Ana Luísa. São descritos no roteiro do cenário a identificação do cenário, os objetivos de aprendizagem, o briefing, é lido o caso apresentado e o instrutor deverá oferecer o papel a ser executado para cada membro participante. Nesse momento, o instrutor deve orientar a equipe, é o momento de briefing. Deverão ser orientados que o ambiente de simulação espera de vocês completo envolvimento no cenário, para que a atividade possa ser proveitosa, mesmo sabendo que o ambiente simulado aqui difere muito do local de trabalho de vocês. Os dados sobre o paciente somente serão oferecidos se o participante executar a ação. Na sequência, é feita a descrição detalhada de tudo que for perguntado e executado pelos membros da equipe. No roteiro do cenário, descrevemos a seguir as intervenções do operador. Todas as ações da equipe refletem numa intervenção ou não do operador, de quem está instruindo o cenário simulado. Dessa forma, é descrito no roteiro do cenário todas as ações possíveis da equipe participante. O instrutor deve estar atento a essas ações. Também deverá intervir quando necessário. Como intervenções e resultados esperados, temos também descritos no roteiro: realizar a avaliação primária do paciente, segmento da cadeia intra-hospitalar de sobrevivência, reconhecimento da parada cardiorrespiratória, aplicação do suporte básico de vida, execução de massagem cardíaca e ventilações eficazes de alta qualidade, manuseio apropriado dos equipamentos quando necessário, aplicação do suporte avançado de vida e segmento do algoritmo de suporte avançado de vida. No roteiro do cenário, temos o debriefing descrito para um instrutor. Na fase da descrição, podemos conduzir com questionamentos. O que aconteceu durante a simulação? Que sentimentos se manifestaram durante a simulação? Na fase de análise, promove-se a reflexão sobre os problemas encontrados. O que poderia ser feito diferente da próxima vez? O que provocou essa situação? O que faltou na simulação? Foi construído também o checklist para o cenário, onde as ações desenvolvidas pelos participantes deverão ser registradas, de forma a sinalizar se foram realizadas ou não, com dificuldade ou não, havendo também espaço para comentários. Concluímos dessa forma o planejamento e execução do treinamento dos acadêmicos de enfermagem do 8º período da Universidade Federal do Espírito Santo com a utilização da simulação clínica. A simulação clínica se apresenta como excelente estratégia de ensino com desenvolvimento de competências de manejo clínico, habilidades técnicas e comportamentais, inclusive desenvolvimento da liderança e trabalho em equipe. Além disso, contribui para o preenchimento de lacunas do conhecimento e proporciona o ensino da assistência de modo seguro, uma vez que o processo não expõe os envolvidos a riscos desnecessários. Esse foi o nosso pitch. Muito obrigada!